Olá, pessoal! Vamos a mais um vídeo de inglês, dessa vez com a explicação dos conteúdos diferentes aos blocos 6, 7 e 8. Começando então no bloco 6, os conteúdos trabalhados foram prefixos e sufixos. E o que são, prefixos e sufixos? São partículas que, quando adicionadas ao início ou ao final das palavras, elas formam uma nova palavra com um significado diferente. E aí, nesse caso, os prefixos são as partículas que são adicionadas antes, no início da palavra. Exemplo, happy é uma palavra que significa feliz. Mas quando eu coloco as letrinhas UN, ou seja, quando eu coloco o prefixo UN antes da palavra happy, eu formo uma nova palavra que significa unhappy, que significa infeliz, Então, olha só a ideia de oposição que há entre essas duas palavras só pela adição do prefixo an, desse prefixo un antes da palavra. Agora vamos ver os sufixos. Os sufixos são as partículas que são adicionadas ao final da palavra, no finalzinho, depois da palavra. Exemplo, teach significa ensinar. Mas quando eu adiciono o sufixo er no final, eu mudo a palavra para a palavra teacher, que significa professor, ou seja, aquele que ensina, aquele que é capaz de ensinar. Então, no caso, quando eu adiciono esse sufixo er, eu mudo todo o sentido da palavra, Então, agora, vamos dar uma olhada aqui nos prefixos, alguns prefixos e nos significados deles. Então, para começar lá em cima, nós temos os prefixos an, nan, in, il, que ele dá uma ideia de oposição, como a gente falou no slide anterior. Então, por exemplo, impossible, quando eu adiciono o im à palavra possible, ao invés de possível, fica impossível, Ou seja, aquilo que não é possível. Então, olha só a ideia de oposição. Quando eu adiciono il à palavra legal, ao invés de legal, eu tenho ilegal, ou seja, aquilo que não é legal, então é o oposto. Quando eu adiciono ir à palavra responsible, ao invés de responsável, eu tenho irresponsável, ou seja, não responsável, Também nós temos o prefixo re, que ele dá uma ideia de repetição. Então, quando eu adiciono re à palavra negotiate, ao verbo negotiate, eu tenho renegotiate, que significa renegociar, ou seja, negociar de novo, fazer aquela ação mais uma vez. Então, dá essa noção de repetição. Eu também posso adicionar o prefixo miss, que dá uma noção de maneira errada. Por exemplo, a palavra understand significa entender. Mas se eu coloco miss na frente, a palavra fica misunderstand. E aí é o que? Entender mal, interpretar mal, tá? Também tem os prefixos co e com, que significa em conjunto. Por exemplo, quando eu adiciono co à palavra operate, eu tenho cooperate, que é o cooperar, que é operar, agir em conjunto, E aí eu também trouxe aqui alguns sufixos e os seus significados. Então, vamos lá. Para começar, eu tenho os sufixos er e or, que significa quem faz a ação, e foi exatamente o exemplo que eu dei no slide anterior. Quando eu adiciono er ao verbo teach, eu tenho teacher, que é professor ou professora, aquele ou aquela que ensina, Então, é aquela pessoa que faz a ação de ensinar. Também posso adicionar o sufixo able ou able, que dá a noção de ser capaz, Capaz de ser aquilo, na verdade. Então, adorable. Se alguém ou alguma coisa é adorable, ele tem a capacidade de ser adorado, Se eu digo assim, nossa, que menina adorável, Ela tem a capacidade de ser adorada, Se eu adiciono IVE ao final, aí o significado é diferente, eu vou dar a ideia de que tem a qualidade daquilo. Por exemplo, na palavra creative, eu coloquei esse IVE no final, esse sufixo. Então, alguém que é criativo, ela tem a qualidade, de sempre criar,
é uma pessoa criativa, ela cria, né? Se eu adiciono o sufixo ful, eu estou querendo dar a ideia de que é cheio daquilo. Por exemplo, a palavra original seria beauty. Beauty é beleza. Se eu coloco o full no final, vai ficar beautiful, que é bonito, ou seja, é cheio de beleza. Ok? Então, vamos aqui agora para o bloco 7. No bloco 7, nós vimos lá nos blocos o simple future, né, com will. E aí, o que é esse future simple ou simple future? Ele nada mais é do que o futuro simples, né, que equivale ao futuro do presente em português. E aí nós temos, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do verbo estudar em português. Eu tenho eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Então, como que eu faço para conjugar o verbo estudar no futuro simples, né? Então, é fácil, é só vocês colocarem os pronomes. Então, eu é I, tu ou você é you, ele, he e por aí vai. Então, primeiro você coloca o pronome, depois você coloca will e depois o verbo sem o to. Então, olha que fácil. Eu estudarei, I will study. Tu estudarás, you will study. Ele ou ela estudará, he, se for homem, she, se for mulher, it, se for objeto ou animal, will study. Nós estudaremos, we will study. Vós estudareis, vocês, né, estudarão, you will study. Eles estudarão, they will study. Então, bem simples esse tempo verbal, né? E ele é usado para falar de uma ação que acontece no futuro. Então, observem aí o gráfico. Eu tenho aí o passado, tenho o presente e tenho o futuro. Então, percebam que essa minha ação, né, ela vai ocorrer no futuro. Eu estou falando no presente de uma ação que vai ocorrer no futuro. E aí, ele é usado para quê? Bom, número 1, ele é usado para fazer pedidos. Por exemplo, will you go to the ball with me? Aceita ir ao baile comigo? Ele também é usado para fazer previsões. Por exemplo, it will rain tomorrow. Vai chover amanhã, é uma previsão. 3, para fazer decisões espontâneas. Isso é, são aquelas decisões que você faz no momento que está falando, sabe? Então, exemplo, I will have a salad, please. Então, você está no restaurante e aí você fala para o garçom, I will have a salad, please. Eu vou pedir uma salada, por favor. 4, se oferecer para fazer algo, I will help you with dinner. Eu vou te ajudar com o jantar. E 5, para fazer promessas. I will go on a diet in 2021. Eu vou fazer dieta em 2021. E como formamos o futuro com o will? Bem simples. Eu primeiro coloco o sujeito. E esse sujeito, né, ele pode ser um nome, né, ou seja, ele pode ser um substantivo, como por exemplo, Maria, João, José, o cachorro, né? Ou ele pode ser um pronome, que são aquelas palavras que substituem um nome. Por exemplo, eu, você, nós, né? Então, aí tem os pronomes em inglês. I, you, he, she, it, we e they, né? Então, você vai colocar um sujeito. Depois do sujeito, vocês vão colocar will. E depois, né, o verbo, né, sem o to, né? Eu botei aqui o infinitivo, né? Que, por exemplo, to study é um verbo no infinitivo, mas vocês vão ter que tirar o to. Então, eu até coloquei aqui um exemplo para vocês. Exemplo, o verbo to go. Tá vendo? Ele está no infinitivo. Por que está no infinitivo? Porque tem o to na frente, né? Então, vocês vão tirar esse to e vai ficar só o go. Outro exemplo, o verbo to eat. Vai tirar o to e vai colocar o eat. E é assim que a gente forma o futuro com will na afirmativa. Então, temos aqui a forma contracta, né? Que é a forma reduzida. E aqui nós juntamos o sujeito ao, né, o sujeito à palavrinha will. Então, por exemplo, I will study, quando a gente junta I com will, vai ficar I'll study. You will study, you'll study. He will study, he'll study. We will study, we'll study. You will study, you'll study. E they will study, they'll study. Tudo bem, gente? E para fazer perguntas usando o will? Para fazer perguntas usando o will, olha, vocês peguem do jeito como vocês tinham feito a frase na afirmativa, só que vocês vão trocar o lugar, né? Vão inverter a ordem aí entre o sujeito e o will. Então, o will vem na frente e o sujeito vem depois. Assim, olha, vai ficar o will primeiro, depois o sujeito e depois o verbo sem o to.
E para fazer negativa, ao invés de usar sujeito mais o will, vocês vão tirar esse will e aí no lugar de will vocês vão colocar will not ou won't. Então vai ficar sujeito mais will not ou won't e o verbo sem o to. Ah, tem diferença entre will not e o won't? Não, tanto faz. Vocês podem usar ou a forma maiorzinha ou a forma menorzinha e tá tudo bem. Vamos então aos exercícios. Marque a alternativa que completa corretamente a frase. Então, we will, espacinho, next holiday. Bom, aqui essa frase está na afirmativa. Lembra que eu falei para vocês que na afirmativa é só colocar sujeito, will e o verbo sem o to? Ah, então nesse espacinho vocês vão ter que completar com o verbo sem o to. Então procurem essa opção e marquem aí. 37. The phone is ringing. I know, but espacinho, it. O telefone está tocando, eu sei, mas eu, espacinho, atendê-lo, né? Então, qual alternativa completa a frase, né? Nesse caso, vai ficar como? Eu sei, mas eu não vou atendê-lo. Como que ficaria esse não vou atendê-lo? Como que faz, então, a negativa com o will? Lembra que eu falei para vocês do will not ou won't, mais o verbo sem o to? Então, procurem essa opção e marquem. 38. Siga as regras do uso do futuro simples para as frases interrogativas e escolha a alternativa correta para completar a frase. Então, aqui nós temos uma pergunta e vocês vão ter que completar usando o will, né? Então, what, espacinho, at the weekend. Então, aqui a pergunta é, o que você vai fazer no final de semana? Então, como que eu faço pergunta usando o will? Lembra da explicação, procura aí nas opções e marque a resposta certa. Agora vamos para o último bloco, que é o bloco 8, onde a gente está vendo agora o futuro com o going to. Então, nós acabamos de falar sobre o futuro com o will e nós vamos falar do futuro com o going to. Então, esse futuro com o going to é apenas uma outra forma de usar o tempo futuro em inglês. E como que é? Assim, olha, eu vou estudar, né? Eu vou estudar, vai ser I am going to study. Você vai estudar. You are going to study. Ele vai estudar. He is going to study. Nós vamos estudar. We are going to study. Vocês vão estudar. You are going to study. E eles vão estudar. They are going to study. E da mesma forma como o will é usado, o going to também é usado para falar de uma ação que vai ocorrer no futuro. Então, ele é usado para quê, afinal de contas? Ele é usado para, falar sobre planos ou intenções futuras. Por exemplo, I am going to get married tomorrow. Eu vou me casar amanhã. Então, perceba que essa ação já é uma ação planejada. Ninguém casa de hoje para amanhã, né? Tem todo um preparativo, né? Então, as pessoas fazem planos com relação ao dia do casamento. Então, é uma coisa bem planejada. Então, por isso que o going to está sendo usado nesse caso. 2. Fazer previsões com base em evidências que podemos ver agora. Por exemplo, look at that black cloud. It's going to rain. Olha aquela nuvem preta. Vai chover. Então, olha só, eu estou dizendo que vai chover porque eu estou vendo uma nuvem preta. Eu tenho uma evidência hoje, eu tenho uma evidência agora, na verdade, que me diz, né, que me faz chegar à conclusão de que vai chover. Então, por isso eu estou usando o going to. Então, o going to, ele é usado para falar de um futuro muito mais concreto, muito mais planejado, um futuro que tem muito mais evidências, né, de que ele vai acontecer. Essa é a diferença básica do going to para o will. Então, o going to é usado para ações mais planejadas ou, evidentemente, mais propensas a acontecer, enquanto o will é usado para falar de decisões mais espontâneas que são tomadas no momento da fala. E como que a gente forma o futuro com o going to? É bem simples também. A gente coloca o sujeito, depois o verbo to be no presente, ok? Lembram que o verbo to be, ele tem a forma am, are e is no presente? Então eu coloquei aqui essa palavrinha amareis, que é um jeito da gente lembrar do verbo to be no presente, né? Então, a gente coloca o sujeito, coloca o verbo to be no presente, o amareis aí, né? E aí, a gente tem aí, olha, I am, you are, he, she ou it is.
we are e they are, né? Então, aqui eu tenho os pronomes ocupando o lugar do sujeito, né? E o verbo to be. Então, eu uso am sempre quando eu tô falando de I, are sempre quando eu tô falando de you, we e they, e o is sempre quando eu tô falando de he, she ou it. Isso aqui foi só para vocês lembrarem um pouquinho. Então, primeiro o sujeito, depois esse verbo to be, né? Que é o amareis, depois o going to e, por último, né, o verbo sem o to. Por exemplo, to sleep, eu vou tirar o to, vai ficar só o sleep. To eat, eu vou tirar o to, vai ficar só o eat. Então, se eu quero dizer assim, eu vou dormir, né? Dormir em inglês é o to sleep. Então, eu vou dormir, vai ficar como? I am going to sleep, ok? E como que faz para fazer pergunta usando going to? É bem simples, é só pegar essa mesma estrutura da afirmativa e inverter a ordem entre o verbo to be e o sujeito. Então, vai começar, né, a minha frase com o verbo to be, né, com esse amareis, depois sujeito, depois o going to e depois verbo sem o to. E a negativa, como é que eu faço para dizer que uma coisa não vai acontecer? É bem simples, ao invés de vocês colocarem o verbo to be na afirmativa, vocês vão colocar o verbo to be na negativa, ou seja, é só acrescentar o not no final. Então, vão colocar o sujeito, depois do sujeito vão colocar o verbo to be na negativa, então vai ficar am, not, ou are not, ou aren't, ou is not, ou isn't, depois going to e depois o verbo sem o to. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses exercícios. Questão 27. Está perguntando assim, what are you going to do? O que você vai fazer? Então, observem as respostas aqui, da letra A até a letra D. Vejam qual é o melhor jeito de responder essa pergunta usando going to e marquem. Questão 28. Max, espacinho, basketball. Então, Max vai jogar basquete. Como que usa esse vai jogar em inglês, né? Usando o going to, né? Lembra que nós estamos falando do Max. Max é uma pessoa só, então é singular. Quando é singular, o verbo to be que eu uso é o is, ok? Então, vocês vão colocar aí o is, o going to e o verbo jogar, que é o verbo play. Então, procurem aí essa opção e marquem. E por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!